de onde você estiver ouvindo, você acaba de sintonizar com a Girafa de Fone. Programação de hoje, rock dos 70. Disco nos bailes de 70. Videoclipes dos 80. Hip hop dos 90. E tudo junto e misturado nos 2000. A música acompanhou a evolução do ser humano, seus costumes e culturas. Dos anos 60 até os dias atuais, o que fizeram a música se tornar o que é hoje, a música clássica tem grande influência nos rocks mais pesados que você possa encontrar, assim como todo teclado eletrônico já teve como perante o piano. Não importa o tempo que passe, as músicas estão sempre conectadas, e só cabe a nós entender um pouquinho mais. Portanto, que tal voltarmos para entendermos um pouquinho melhor? Antes mesmo das guitarras e violões existirem, a música já estava lá. Isso porque o ser humano, desde a pré-história, busca o sentimento através dos sons. É provavelmente a maneira mais fácil de produzir algo. A mente está programada a entender a tristeza em músicas arrastadas e melancólicas, tal como a hesitação em batidas alegres. Além da capacidade de poder entender justamente o universo e ainda poder entender suas ironias e sarcasmos. A linguagem é o fator fundamental para que o som tenha sentido na vida, com o desenvolvimento do ser humano sobre o entendimento da linguagem e as ideias a qual pode passar. Assim se criou a música, cada vez mais diversificada e com temas recorrentes em uma sociedade que exige isso. Inicialmente, a música se tratava de algo bem ritualístico e religioso. Nessa época, não havia nenhuma métrica de como se produzia uma música a não ser através do próprio som. Foi só na Grécia onde, através do pensamento e da exploração do que se ouvia e tocava, criou suas escalas e métricas para se produzir uma música, como categorizar batidas e colocar isso tudo para então se ter uma evolução visível, a não ser pela batida inconsistente dos instrumentos. A música passou a ser recorrente conforme mais pessoas pudessem ouvi-la, e assim se seguiu. É então que surge, por várias épocas, formas diferentes de fazer música chegaram ao ouvido do público. Por exemplo, por volta de 1500, a música clássica só foi possível pela demanda dos reis que queriam se divertir com o som angelical e fluido dos violinos e pianos. E foi só por volta de 1700 que atingiu seu auge. A música passou a ser recorrente e conforme mais pessoas pudessem ouvi-la, e assim se seguiu. No Ocidente, a diversificação intensa de diversos gêneros, nichos e batidas instrumentais são uma característica da diversificação dos humanos. Por outro lado, no Oriente, o fator ritualístico continuou muito preeminente, mesmo com a globalização. E assim se criou estilos mais centrados na fala do que na evolução do instrumental. Mas em todas as ocasiões, acompanharam a época em que se viviam com o propósito que procuravam. É com essa visão que começamos, portanto, nos anos 60. A influência da música foi crucial nas revoluções culturais da época. Nos anos 60, portanto, os estilos passaram a ser difundidos com a demanda que se pedia por conta da quantidade de eventos acontecendo simultaneamente. Junto com isso, surge a banda que provavelmente tem o seu lugar como a mais famosa que já existiu, os Beatles. O rock psicodélico veio em recorrência da mudança tortuosa pelo qual o mundo passava. Para os americanos, por exemplo, uma forma de lidar com a guerra iminente e sem sentido para muitos era criar uma dicotomia em seus valores, como pode ser visto com o movimento hippie e os festivais de Woodstock, que traziam o prazer popular como uma ferramenta de lidar com os problemas incapazes de se evitar. No mundo emergente para com a tecnologia, o disco simbolizou a revolução cultural representada pela industrialização e rápido ambiente que se criou com luzes, cores e batidas repetitivas, que causavam um ápice do psicodélico ao mesmo tempo que a ascensão da dança como um elemento vinculado diretamente a um estilo diferente dos coloquiais ou para rituais religiosos. A época foi chamada justamente de Era Disco e foi inspirada pelo jazz e o soul, já que instrumentos como o saxofone tinham essa característica bem marcante de poder ser usada na romantização em meio às novas cidades, tanto quanto para toques aguçados que ajudavam a criar um clima envolvente. No Brasil, essa influência veio com um dos artistas mais prestigiados por sua criatividade na tristeza em batidas alegres, Tim Maia. Tim Maia! Mas nada chegaria tão ao ápice quanto os anos 80 chegou, justamente com os que seriam, para o resto da história, os reis.
Se o som e a linguagem sempre seguiram juntos para criar música, a tecnologia possibilitou que os clipes passassem a ser recorrentes, e isso mudou por completo a existência da música como um todo. Numa evolução de década por década, agora o disco se tornava pop e as pessoas dançavam como os próprios artistas dançavam. Além dos clipes e as danças tomando uma forma de estilo assim como a cultura moldava nos anos 70, os sintetizadores foram o motivo da famosidade da época. Além de poder ser possível a música eletrônica, ou seja, sons jamais antes vistos na música, o que usavam com a nova moda persistiu em abrir portas para músicas que viriam nas décadas seguintes, melhorando cada vez mais a qualidade e a disposição das músicas. Com a popularização dos videoclipes em um mundo de evolução para, diferente do disco e sua esperança, reclamar das nuances que a modernidade trouxe, os estilos de fato passaram a se difundir ao ponto de quase não compartilharem ligações. Enquanto o grunge tinha sua explosão, por exemplo, o pop continuava a crescer e o hip hop surgia como críticas realistas às situações de desigualdade e violência. Veja, portanto, como é nos anos 90, onde, mesmo com temas tão distantes, poderia você estar no mesmo ambiente de uma pessoa totalmente dentro daquele universo, enquanto você em outro e ainda tem relações culturais um com o outro. Se as batidas repetitivas dos anos 70 causavam charme, com a alta popularidade da música e cada vez mais pessoas entrando nesse mundo como uma oportunidade mercadológica, as músicas chicletes passavam a ter holofote, principalmente entre as músicas pop, com batidas tão cativantes que, mesmo sem personalidade, conseguiam alcançar o patamar de serem populares justamente por não serem nichadas ou serem pertencentes a uma ideia ou cultura crítica. Dos anos 2000 até a nossa atualidade, a música tomou rumos semelhantes a todas as décadas apresentadas. Um pouco de cada, já que a era digital passou a ter uma influência enorme na indústria da música, como na venda de discos, na gratuita chance de ver um videoclipe, show ou acompanhar diversos tipos de estilos simultaneamente pela facilidade de escutar-se. As redes sociais têm papel fundamental e também fizeram da música e agora seus músicos representarem uma rede tão importante à humanidade a qual não se imagina um mundo sem shows e músicas serem lançadas e comentadas pelo mundo todo. Os anos 2000 é a maior evolução possível e representa tudo o que a música trouxe até agora. Sua identidade como um todo não pode ser específica, e mesmo que isso possa ser vista como um defeito, sua pluralidade até então mostra-se um caminho acessível para todas as gerações que passam por ela. Com isso dito, que tal também buscar sua oportunidade na música, agora que sabe pelo menos um pouco do contexto de cada geração? O que te inspira e te faz ser algo para a música? Até aquele que só ouve já ajuda o que produz. E assim, como sempre, a música segue como uma das maiores e melhores formas de comunicação que o ser humano tem a possibilidade de exercer. Por enquanto é isso. A todos os queridos ouvintes da Girafa de Fone, uma boa noite e ficamos por aqui.